Êxodo capítulo 32. O povo exige deuses de ouro. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe 2 pontos. Vamos, faze-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Durante vários séculos de escravidão no Egito, o povo de Israel teve acesso ao vasto conhecimento egípcio e sua rica cultura, mas também se deixou influenciar terrível e profundamente por seu paganismo e idolatria. Assim, o povo depositava mais fé em Moisés do que em Yahvé. E bastou um tempo de afastamento do seu líder para que os chefes dos clãs e das tribos se juntassem e pedissem por Elohim, abre parênteses, deuses com letra minúscula, ou um Deus com letra minúscula. Vamos ver na frente no versículo 23 e 31. Ainda que este ídolo fosse fabricado por mãos humanas, não é de agora que o povo gosta de ser enganado. Não é de agora que o povo gosta de ser enganado. O idólatra sempre volta aos seus deuses de pau e pedra, e a impiedade mística abrigada na alma dos filhos de Israel gritava por algo sobrenatural em que acreditar e trocar favores. Um quadro muito semelhante àqueles que, tendo conhecido e andado com Jesus, o abandonam no meio do caminho. 2 Pedro 2, 20 a 22. Arão se acovardou diante da pressão da liderança do povo e emprestou sua arte e técnica à manufatura de um dos principais ídolos egípcios, 2 pontos, o deus touro, Apis, Jeremias 46, 15. Essa atitude era uma violação flagrante ao 2º mandamento da recém-instituída Lei do Senhor, cujo resumo magno fora gravado pelo próprio, entre aspas, dedo de Deus nas, entre aspas, tábuas da aliança, abre parênteses, o conteúdo mais importante da arca que seguia com o povo para onde se deslocassem conforme a vontade de Deus, fecha parênteses, e que ficou conhecida como, entre aspas, os 10 mandamentos. Séculos mais tarde, para provar que a humanidade é apaixonada pelo pecado e vive tentando voltar para ele, o rei Jeroboão citaria essas mesmas palavras ao estabelecer 2 bezerros de ouro no reino do norte de Israel. 1 Reis 12, 28, 29. Versículo 2. Arão consentiu e orientou-os, 2 pontos. Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Versículo 3. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os entregaram a Arão. Este, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde que fabricou, e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou, 2 pontos, esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Versículo 5. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação, 2 pontos, abre aspas, amanhã será um dia de festa dedicada ao Senhor, fecha aspas. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. Todas as pessoas assentaram-se para comer e beber, e mais tarde levantaram-se para se divertir.
Por gentileza, vamos abrir em Atos 7, no versículo 40. Clamando a Arão, faze-nos deuses que nos conduzam, pois quanto a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naquela época eles produziram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e realizaram uma grande celebração em homenagem ao que suas mãos tinham produzido. Versículo 41. E naquela época eles produziram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e realizaram uma grande celebração em homenagem ao que suas mãos tinham produzido. Versículo 42. Por isso Deus se afastou deles e deixou que se entregassem ao culto dos astros, exatamente como foi escrito no livro dos profetas, foi a mim que oferecestes sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Veja só, aqui na Bíblia King James, a Bíblia de estudo, vamos ler o comentário. Enquanto Moisés estava ausente do acampamento na presença de Deus no Monte Sinai, recebendo a lei, o povo deixou sua fé se esfriar e, caindo em desânimo, voltou à idolatria na qual vivia no Egito. Juntaram-se para construir um bezerro de ouro, rejeitando explicitamente a Deus e a seu profeta, onde acabamos de ler em Êxodo 32, versículo 1. E veja só, aí Deus se afastou deles e deixou que se entregasse ao culto dos astros, exatamente como foi escrito dos profetas. Foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Uma pergunta. No original grego, a expressão paredoken é usada também por Paulo em 3 ocasiões, indicando que Deus permitiu que os pecadores seguissem o curso normal de suas escolhas e pagassem o preço das suas decisões insensatas. Romanos 1, 18 ao 24. Algumas versões usaram a forma, entre aspas, culto da milícia celestial, para referir-se ao, entre aspas, culto dos astros, abre parênteses, astrologia supersticiosa. A Bíblia hebraica, os 12 profetas menores formam um só livro. Veja só. Então, Deus permitiu que os pecadores seguissem o curso normal das suas escolhas e pagassem o preço das suas decisões loucas, insensatas. Vamos ler Romanos 1, versículo 18 em diante. Está escrito assim: a ira de Deus contra os sem fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Veja só, analisemos aqui. Paulo começa a expor um dos principais pontos do seu ensino, 2 pontos. A culpabilidade humana fundada na sua sistemática e pertinaz rejeição declarada a Deus. Falta amor e fé em Deus. E esta postura produz uma espécie de desobediência que não decorre da ignorância, mas de um forte desejo de rebeldia, contra o Criador e da vontade de se tornar o próprio Deus dos seus atos. Ao expor a doutrina da justiça divina,
Paulo arma a sua argumentação teológica que demonstra que todos os seres humanos têm pecados e, portanto, carecem da justiça misericordiosa que somente Deus pode outorgar. Demonstra a culpa e a vocação para o pecado nos gentios e nos judeus. Ou seja, todos nós pecamos e precisamos de purificação outorgada por meio do eterno sacrifício expiatório do Filho de Deus, Jesus Cristo. Aí nós lemos o versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Observemos, nenhuma pessoa sobre a face da terra, mesmo que ainda não tenha ouvido falar uma só palavra sobre a Bíblia, em relação ao nome de Deus, Yahvé, ao nome de Deus em hebraico, ou quanto a seu Filho Jesus Cristo, pode usar como desculpa o fato de não conhecer o essencial de Deus, nosso Criador, e, portanto, dever-lhe completamente adoração e respeito às suas leis escritas na alma humana. Pois todo o universo dos elementos microscópicos, as maiores dimensões cósmicas, revelam poder e a sensibilidade de um Deus único, absoluto e perfeito. Salmo 19. A ira de Deus não se compara às explosões de raiva demonstradas muitas vezes pelos seres humanos em todo o mundo. A ira de Deus é santa e justa, em repulsa ao menosprezo e rejeição dos seres humanos em relação à natureza e vontade de Deus. Do ponto de vista pragmático, a ira de Deus não se limita à condenação dos ímpios no juízo final. Deus, observando a decisão humana de se afastar da sua presença e conselhos, veja só, entrega os pecadores à sua própria volúpia pecaminosa e à liberdade ansiada. Entretanto, esses se tornam escravos de si mesmo e dos que pensam de igual modo. Deus remove as restrições divinas que protegem a humanidade dos piores sofrimentos decorrentes da libertinagem e das coisas mais horríveis. Então, a pessoa toma uma decisão de ficar pecando, ela quer pecar, ela quer viver no pecado. Deus deixa fazer, Deus entrega, Deus deixa. Mas a pessoa vai pagar um alto preço. Por isso nós devemos observar, examinar a nossa vida, os nossos caminhos, e identificar onde estamos errando, e abandonando nossos erros, nossos pecados, e buscando nos santificar no Senhor. E vamos ler Romanos 1, 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Portanto, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Repito, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu.
A prática homossexual não é uma doença, abre parênteses, podendo originar várias, mentais e físicas. É o resultado do pecado, do afastamento de Deus, muitas vezes influenciado, como todos os pecados, pelos ardis do diabo e seus demônios. E isso ocorre por vários motivos. Entre eles está o fato de tirarmos Deus do seu trono de comando em nossas vidas e entronizarmos o nosso próprio eu como o mais, com a mais elevada carga de arrogância, egoísmo, mágoas e vaidades. Assim como o alcoólico, fumante, pornógrafo, drogado, mentiroso, fofoqueiro, desonesto e tantos outros tipos de viciados, a igreja deve atrair e tratar com carinho especial toda pessoa desejosa de libertar-se de uma vida mundana, vazia e desregrada. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23, Mateus 19, 26, Lucas 18, 27. Voltando em Êxodo 32, agora vamos ler o versículo 4. Este, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou, abre aspas, esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito, fecha parênteses. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação, amanhã será um dia de festa dedicado ao Senhor, fecha parênteses. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. Todas as pessoas assentaram-se para comer e beber, e mais tarde levantaram-se para se divertir. Vamos abrir em 1 Coríntios 16, no versículo 7. Está escrito, porquanto desta vez não vos quero ver apenas de passagem, pelo contrário, anelo ficar algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. E no Êxodo 32, no versículo 6 da Almeida Revista Corrigida, vamos ler. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar, e na King James levantaram-se para se divertir. Folgar, divertir. Na versão ARC está levantaram-se a folgar, e na King James levantaram-se para se divertir. Continuando, versículo 7, voltando aqui na Bíblia King James, Yahvé avisa Moisés. Então Yahvé avisou Moisés, vai, desce depressa, porque o teu povo, que ajudaste a subir da terra do Egito, perverteu-se. Versículo 8, com muita facilidade e rapidez, desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado. Você veja aqui que caminho está com letra maiúscula, representando, identificando Jesus Cristo. Continuando, fizeram para si um bezerro de metal fundido e o estão adorando, e lhe estão oferecendo louvores e sacrifícios, e proclamaram em voz alta, e proclamaram em alta voz, este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. Versículo 9, e Yahvé disse mais a Moisés, tenho observado este povo, eis que é um povo de dura cerviz, teimoso. Na outra versão está escrito, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Na King James é um povo de dura cerviz, teimoso. A palavra obstinado tem a sua origem no latim obstinato, e descreve alguém que não se corrompe,
e não se pode ser persuadido, e não se pode ser convencido. O que significa a palavra obstinar? Verbo transitivo direto, ficar obstinado. Firmar-se numa ideia, ter somente uma resolução, persistir numa opinião, agarrar-se numa decisão, teimar. Então, teimosia é como está aqui na Bíblia King James. Tenho observado este povo, aqui é o próprio Deus falando, eis que é um povo de dura cerviz, teimoso. Versículo 10: agora, portanto, deixa-me para que se inflame contra eles a minha ira, e eu os consuma. Todavia, mais tarde farei de ti uma grande nação. Moisés roga a Deus por Israel. Versículo 11: Moisés, no entanto, suplicou a Yahvé, seu Deus, e disse, abre aspas, por que, ó Yahvé, se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito por meio de teu braço forte e muitos milagres? Por que os egípcios haveriam de blasfemar contra ti, exclamando, foi com intenção maligna que ele os fez sair da terra do Egito para exterminá-los nos montes e bani-los da face da terra? Abranda, pois, o furor da tua santa ira e reconsidera o castigo que pretendias impor ao teu povo. Recorda-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi dá-la-ei a vossos filhos, para que a possuam para sempre. Versículo 14: e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do castigo que ameaçara impingir aquele povo. No versículo 11 da Almeida Revista Corrigida está escrito, porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 74. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 74, no verso 1. Por que, ó Deus, está esta... Perdão, vou começar de novo. Verso 1. Por que, ó Deus, esta rejeição sem fim, esta ardente cólera contra as ovelhas dos teus pastos? Lembra-te da comunidade que adquiriste desde a origem da tribo que reivindicaste como herança do Monte Sião, onde fizeste tua morada. Veja só, este salmo data da época do exílio, quando Israel tinha sido destruído como nação, a terra prometida havia sido completamente devastada e o templo reduzido às ruínas pelos caldeus, entre parentes babilônicos, por volta de 586 a.C. Nesse momento da vida nacional israelense, o relacionamento entre Deus e o seu povo é visto à semelhança do que existe entre um rei bom e poderoso e seus súditos. Veja só, a destruição súbita e implacável faz que o salmista e o povo indaguem se Deus havia abandonado o mesmo povo que resgatara do Egito com poder e glória. No versículo 13 de Êxodo 32, na Almeida Revista, voltando no Êxodo 32, versículo 13, agora da Almeida Revista Corrigida, está escrito, lembra-te de Abraão e Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente vou ler novamente,
Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Vamos ver Hebreus 6, versículo 13, onde fala que a promessa de Deus é imutável. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. É próprio dos seres humanos fazer juramentos. Isso devido à situação decaída da humanidade, na qual a palavra das pessoas nem sempre é fiel e suficiente. Deus, ao fazer um juramento, demonstra que não há ninguém além dele mesmo, cujo nome possa autenticar sua palavra. Humaniza-se mediante uma característica cultural, moral e ética de grande valor entre os humanos, e nos oferece garantia em dobro quanto ao cumprimento cabal da sua promessa. A expressão idiomática hebraica literal usada por Deus com Abraão, registrada nos manuscritos originais, é, abre aspas, abençoando te abençoarei, fecha aspas. Vou repetir. Abençoando, abre aspas, abençoando te abençoarei, fecha aspas, que indica um juramento ou promessa incondicional e permanente. Versículo 15: sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. A palavra grega original usada para descrever aqui a, entre aspas, paciência de Abraão é macrotumia, que significa, entre aspas, longanimidade, em contraste com os sentimentos de indignação e revolta. Refere-se, portanto, ao fato de Abraão ter, entre aspas, esperado com fé por cerca de 25 anos pelo nascimento de Isaque e mais tarde pela entrega e restauração do seu filho. Vamos voltar na King James, Êxodo 32, agora versículo 15, Moisés e a traição do povo de Deus. Nós lemos o versículo 14, só voltando um pouquinho, vou ler na RC. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer a seu povo. Vamos abrir no Salmo 106, 45. Está escrito: e lembrou-se do seu conserto e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Glória a Deus. Vamos ler na King James, Salmo 106, o versículo 45 está assim: lembrou sua aliança com eles, e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Vamos ler o versículo 44. Contudo, Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Vejamos aqui o comentário na King James. O olhar de Deus é algo poderoso e sublime. Somente o Senhor é capaz de contemplar e compreender o mais íntimo e secreto da nossa alma e ministrar sua compaixão, cura e salvação. Agora, o versículo 45: lembrou sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Você veja só, ficou provado que a humanidade não tem a menor esperança de viver em retidão para com Deus e em fraternidade nesta terra. Portanto, a única chance real de salvação e nova vida repousam nas promessas, ou seja, na palavra do próprio Deus, cuja plenitude é a pessoa de Jesus Cristo. João 1 ao 14. Vou estar lendo o versículo 14 de João 1.
Versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Vou ler novamente. Versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Vamos ler a partir do versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Ele, Jesus Cristo, né? Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No Antigo Testamento, Jesus é a expressão criadora de Deus. No Novo Testamento, Jesus é Deus encarnado. Jesus é a palavra de Deus em ação. O evangelista deixa claro que a palavra, o Verbo eterno e a sabedoria são a mesma pessoa, ou seja, Jesus Cristo, o qual sempre esteve com Deus. Gênesis 1, 26. Glória a Deus. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui a tradução literal é necessária. Deus é o Criador e a sua palavra o agente. Em Apocalipse 13, 14, o Amém é derivado da palavra hebraica Amon, abre parênteses, arquiteto, fecha parênteses, como em Provérbios 8, 30. Continuando. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Venceram, compreenderam, prevaleceram. A luz de uma pequena vela pode dissipar a escuridão de uma grande sala. Luz e trevas são forças opostas, mas não de igual energia. A luz é mais poderosa. 1 João 2,8. Aqui leremos: todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aqui João explica que o mandamento do amor é tão antigo quanto o próprio homem. Entretanto, o sacrifício expiatório de Cristo foi a demonstração maior desse amor. O exemplo pessoal do Senhor e seu ensino sobre o amor sacrificial de um para com os outros deve ser a nova marca dos crentes sobre a terra. Mateus 5. Porque logo vai dizer no versículo 9: aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. Entendeu? E versículo 10: quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Fala aqui sobre o mandamento. O mandamento, o amor fraternal. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamentos antigos, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, o que vos escrevo é o mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Jesus é a luz do mundo. Continuando, voltando lá em Êxodo, versículo 15, Moisés e a traição do povo de Deus. Então Moisés desceu do monte, trazendo nas mãos as duas placas de pedra, com os mandamentos escritos por Deus nos dois lados de cada pedra. Essas tábuas da lei eram obras do dedo de Deus, e a escritura era obra de Deus gravada sobre placas de pedra. Versículo 17. Então Josué, ouvindo o alarido e os gritos que vinham do povo, disse a Moisés, abre aspas, há um barulho de guerra no acampamento, fecha aspas. Versículo 18.
ao que lhe respondeu Moisés, dois pontos, abre aspas, não é canto de vitória, nem lamento de derrota, todavia ouço o som de canções. Versículo 19, quando Moisés aproximou-se do acampamento, no sopé da montanha, e viu aquela estátua em forma de bezerro e de danças, em forma de bezerro e as danças, irou-se profundamente e espatifou as tábuas de pedra no chão. Na Almeida, revista e corrigida, está escrito: e aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Continuando, versículo 20, voltando na King James. Dirigiu-se à figura do bezerro que o povo havia confeccionado e destruiu-a no fogo. Em seguida triturou-a até reduzi-la a pó miúdo, que espalhou na água, a qual fez todos os filhos de Israel beberem. Continuando, versículo 21. Então Moisés questionou Arão, dois pontos, que exigências te fez este povo que te impelisse a tão horrível pecado? Versículo 22, respondeu Arão: ó, meu senhor, não te enfureças ainda mais. Tu bem sabes o quanto este povo é inclinado à prática do mal. Versículo 23, eles me acossaram, alegando, dois pontos. Eles me acossaram, alegando, dois pontos. Fazem-nos deuses que marchem à nossa frente. Porque a esse Moisés, um homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Não sabemos o que lhe aconteceu. Versículo 24. Então lhes disse, dois pontos, quem tiver ouro, tire-o. Eles o deram a mim. Lancei-o no fogo e saiu esse bezerro. Então lhes disse, dois pontos, quem tiver ouro, tire-o. Eles o deram a mim, lancei-o no fogo e saiu esse bezerro. Continuando, Moisés manda matar os idólatras. Versículo 25. Então Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão os havia abandonado à vergonha no meio dos seus inimigos. Moisés ficou de pé no meio do acampamento e exclamou, dois pontos, quem for de Yahvé, vem até mim. Todos os filhos de Levi reuniram-se em torno dele. Versículo 27. Então ele proclamou, dois pontos, assim diz o Senhor Yahvé, o Deus de Israel, dois pontos, agarre cada um de vós sua própria espada, percorra o acampamento todo, de tenda em tenda, e mate seu irmão, seu parente, seu amigo e seu vizinho. Versículo 28. Os filhos de Levi fizeram tudo segundo a palavra de ordem proferida por Moisés. E naquele dia morreram mais de 3.000 homens do povo. Versículo 29. Moisés então declarou aos levitas, dois pontos, hoje passastes pela prova de matar os vossos próprios filhos e irmãos, e dessa maneira vos consagrastes como sacerdotes ao serviço de Yahvé o Senhor. E porque vos submetestes a isso, Deus vos deu neste dia uma grande bênção. Moisés suplica outra vez a Deus. Versículo 30. No dia seguinte Moisés avisou ao povo, dois pontos, vós cometestes uma falta muito grave, contudo vou subir a Yahvé e buscar uma expiação para o vosso pecado. Na versão da ARC está escrito, Moisés intercede pelo povo. Versículo 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, dois pontos, vós pecastes, grande pecado,
Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Abramos a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículo 18. Aqui leremos: levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Versículo 19: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Continuando aqui: e logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Versículo 22: entretanto o pai ordenou aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Versículo 23: também trazei um novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Veja só, morto ou perdido é o estado de uma pessoa. Morto e perdido é o estado de uma pessoa que perdeu o contato com Deus, e por isso não participa mais da vida de ressurreição e completo resgate em Cristo. João 11:25. E no contexto cultural da época, em respeito ao significado de termos originais do texto bíblico, cada um dos elementos do vestuário que o pai ordenou que fossem trazidos para seu filho maltrapilho, abre parênteses, apenas um símbolo de sua condição espiritual, fecha parênteses, tinha um significado maior, que não pode ficar ausente do texto correspondente em língua portuguesa. A longa veste representava distinção. O anel de sinete era um símbolo de autoridade e tradição de família. E as sandálias demonstravam que ele era filho do Senhor, daquelas terras, uma vez que os escravos andavam descalços. Um novilho era engordado, abre parênteses, cevado, fecha parênteses, por anos, na expectativa de ser abatido, assado e comido por todos em uma ocasião memorável. O amor misericordioso e perdoador do Pai simboliza a divina misericórdia de Deus. E o ressentimento punitivo do irmão mais velho assemelha-se à atitude legalista dos fariseus e líderes religiosos que se opunham aos pecadores gentios e muito especialmente a Jesus. Vamos ler Romanos 6,13. Vamos começar no 12. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Versículo 13. Por tão pouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Veja só, esse é um chamado eloquente para que o cristão sincero torne-se, na vida diária e em seus relacionamentos, aquilo que ele já é por posição, ou seja, morto para esse sistema mundial pecaminoso e para o seu pecado que mesmo agonizante luta por fazer prevalecer suas vontades na alma do crente. E vivo, essa é a posição, vivo para adorar e servir a Deus. Após essa tomada de posição, o próximo passo em direção à vitória do cristão sobre o pecado é a decisiva e perseverante recusa de permitir que o pecado volte a dominar sua vida, decisões éticas e morais. Finalmente, o último passo tem a ver com a entrega absoluta da vida, abre parênteses, todos os aspectos e recônditos da alma, fecha parênteses, entrega absoluta do crente aos cuidados paternos e poderosos de Deus, que agora habita em seu corpo na pessoa do Espírito Santo. O apóstolo Paulo compreendia o pecado como uma espécie de poder escravizador. O crente em Cristo não está livre das suas responsabilidades em relação à verdade e à justiça, nem tampouco da autoridade moral dos mandamentos de Deus. O que Paulo está ensinando é que não estamos sujeitos à lei mosaica, da mesma forma que os judeus do Antigo Testamento estavam, e que ela não oferece nenhuma capacitação para vencermos o poder do pecado introduzido na terra desde Adão. A lei, em termos práticos, é o código penal diante do qual estamos todos condenados. A graça, entretanto, oferece ao cristão sincero plena capacitação. Tito 2, 11 e 12. Glória a Deus. Voltando, Êxodo, agora no versículo 31, vamos ler o 30. Moisés suplica outra vez a Deus. No dia seguinte, Moisés avisou ao povo: Vós cometestes uma falta muito grave. Contudo, vou subir a Yahvé e buscar uma expiação para o vosso pecado. Retornou, pois, Moisés à presença de Yahvé e confessou, : Este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhe perdoes o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escrevestes. Então respondeu o Senhor a Moisés, : Sim, de fato riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. No versículo 32, vamos ler aqui na Almeida, Revista Corrigida: Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Romanos 9:3, onde fala sobre o lamento de Paulo por Israel. Digo a verdade em Cristo, não falo em verdades, minha consciência o confirma no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Agora o versículo 3: Porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Voltando aqui, Êxodo, agora o versículo 32: Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Agora vamos abrir em Filipenses 4:3. Está escrito: Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida.
Veja só, todos os cristãos sinceros, observemos, todos os cristãos, mas tem essa condição: cristãos sinceros e fiéis já estão com seus nomes publicados no mais importante de todos os diplomas. 2 pontos. O registro celestial dos eleitos do Senhor. Apocalipse 3:5. Aqui leremos: assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Glória a Deus. Para os judeus e cristãos, o registro no livro da vida é divino. O registro no livro da vida é divino. E quem possui a vida eterna tem a graça da perseverança durante sua caminhada terrestre. Mateus 24:13. Está escrito: aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. Glória a Deus. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. Hebreus 2:3. Como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Glória a Deus. Então, se nós buscarmos abandonar os nossos erros, os pecados da nossa vida, buscarmos ser cristãos sinceros e andarmos em fidelidade, você já imagina, você crê, seu nome escrito, publicado no mais importante de todos os diplomas, que é o registro celestial dos eleitos do Senhor, o livro da vida. Então, veja só, no versículo 33: então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Lembrando que quanto mais a pessoa peca, mais ela vai se afastando de Deus, e ela vai morrer e vai para a perdição eterna, o sofrimento eterno. Mas ao contrário, se nós buscarmos com toda a força deixar para trás os nossos erros e começarmos a buscar uma vida em santidade ao Senhor, nosso nome estará garantido no livro da vida. Nós temos uma eternidade a ser vivida em Cristo Jesus, uma eternidade a ser vivida. Glória a Deus. Versículo 34: vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te orientei. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Entretanto, quando chegar o momento de punir o povo, eu os punirei severamente pelos pecados cometidos. Vamos ler Romanos 2. Versículo 5: entretanto, por causa da tua teimosia insensível e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Versículo 6: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vou repetir: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça.
apóstolo Paulo está enfatizando que a única maneira de um pecador, como todos os seres humanos são, né, em menor ou maior grau, Paulo está falando, está enfatizando que a única maneira de um pecador encontrar absolvição plena diante do juízo de Deus é morrendo com Cristo e ressuscitando com Cristo, com Ele, o Espírito Santo, para uma nova vida. Paulo refere-se às obras exigidas como confirmação da fé verdadeira, não como um meio para conquistar a salvação eterna. Não como um meio para conquistar a salvação eterna. Com os privilégios espirituais vêm as responsabilidades espirituais. Repito, com os privilégios espirituais vêm as responsabilidades espirituais. Então esse versículo é muito sério, o versículo 6. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Como tem sido o nosso procedimento? Nós estamos vivendo uma vida no pecado? O nosso procedimento está sendo em buscar viver uma vida em santidade ao Senhor? Pensemos nisso. Aí, versículo 35, fechando o livro de Êxodo, fechando o capítulo 32 de Êxodo, está escrito: e assim Yahvé castigou os israelitas com uma doença avassaladora, porquanto exigiram que Arão lhes fizesse um bezerro de ouro, a que cultuaram. Na outra versão, assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Então, lembremos que Deus é justo. Um dos nomes do Senhor Deus é o justo. Justo foi um dos primeiros títulos atribuídos a Jesus por seus amigos e seguidores. Mais tarde, Tiago, o meio-irmão de Jesus, passaria a ser chamado assim pelo povo. Estevão, é claro, acusou os judeus de traidores, pois não tendo autoridade para tirar a vida de Jesus, insistiram e persuadiram os romanos para que o crucificassem, traindo o seu próprio Messias. Vou ler o versículo 51 de Atos 7 para nós concluirmos. Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Veja só, embora os judeus fossem fisicamente circuncidados, agiam como os pagãos incircuncisos que estavam no meio da multidão. Mantinham sua, entre aspas, cerviz endurecida. O que é cerviz endurecida? É uma expressão hebraica muito usada no Antigo Testamento, onde nós lemos, e tem a ver com o, abre aspas, enrijecimento enrijecimento proposital e obstinado do pescoço, fecha aspas. Vou ler novamente. Cerviz endurecida é uma expressão hebraica muito usada no Antigo Testamento e tem a ver com o, abre aspas, enrijecimento, fossem fisicamente